Terceira tentativa aí, vamos lá. Agora tem que dar certo, né, gente? Tem que dar certo, gente. Melhorou pra todo mundo? Nossa, o povo já tá falando, agora ficou top. Não sei o que aconteceu, não. Melhorou, vamos lá. Vou chamar a Ticiane. Já tô aguardando. Já aguardando ela. Agora vai. Agora vai, agora tá certo. Não é possível. Todos os dias tá dando certo. Não é possível que hoje vai dar errado. Então vamos começar de novo, Ticiane. Eu queria que você se apresentasse novamente aí para o público, que acho que quase ninguém te conhece. Uhum. E se apresenta aí para a gente já dar início aí à nossa live, que é 1 hora para falar de uma vida inteira, é bem pouco tempo. É verdade, é verdade. Então, meu nome é Ticiana e todo Aham. mundo me chama de Tice, né? Por causa do apelido é mais fácil, né? Mas eu sou casada há 7 anos e a nossa trajetória começa, né, lá no início do nosso namoro, né? Quando a gente namorou 3 anos antes de casar. E Uhum. essa história começa lá porque a minha história, ela não é só também. Então, é uma história que começa cedo, digamos assim. E de Aham. repente ela toma um rumo que a gente não espera. Uhum. Você tinha qual Então, idade, Ticiane? então, eu me casei com 26 anos. Vinte e Eu conheci o seis. meu marido com 23 e casei com 26. Aham. E, e aí vocês namoraram 3 anos e se casaram. Sempre foram católicos? Sempre conheceram as coisas da igreja? Já era tudo certinho? Como é que foi isso? Então, na verdade, nenhum de nós era católico, nenhum de nós dois. Né? Eu não fui criada em nada perto da igreja, eu não conhecia, eu acho que eu sabia rezar o Pai Nosso, eu não sabia nem rezar o Santo Anjo, de tão, de tão distante que a gente era. A gente tinha sido, eu fui batizada e só. Era o católico de IBGE, daquele bem de IBGE mesmo, porque eu não tinha tido contato com a igreja até a minha adolescência, quando os meus pais se converteram. E foi aí que Uhum, eu comecei a ter contato, mas adolescente, né, já estava naquela época revoltada, não queria fazer o que eles queriam, né, não queria a igreja. E na família do meu marido também, eles não tinham, né, o hábito de ir. A minha sogra tinha hábito de ir com eles muito crianças e depois parou de ir. Passou aí sozinha depois que eles já eram já grandes. Então a gente não tinha, nem eu nem ele, a gente não tinha essa coisa de estar próximo da igreja, a gente não conhecia nada da igreja, absolutamente nada. Mas por alguma razão que a gente não sabe qual é a providência divina, a gente queria se casar e queria ter filhos, né, ter uma família normal. A gente podia ser do mundo, mas tinha alguma coisa já chamando a gente, né? uhum. E eu queria muito casar na igreja. Não Assim, sei porquê. mesmo não sendo assim tão católica, você queria casar na igreja, tinha essa ideia de que precisava da bênção de Deus, né? Por algum motivo, eu acreditava que Deus estar presente no meu casamento era mais importante do que qualquer outra coisa. Tanto que quando o Marcelo me pediu em casamento, a gente não tinha nada, né? A gente morava junto, mas a gente morava num quarto e sala e a gente estava desempregado. Nenhum de nós dois tinha Vocês mais nenhum dinheiro no bolso. moravam num Era um quarto e sala, estavam apartamentozinho. Era um iam, lugarzinho pequenininho. iam casar os dois desempregados. A gente ia casar desempregado. Por algum motivo, assim, né, a gente sempre falava que queria casar e nada acontecia. Aí um dia eu falei para ele assim, não, você tem que me pedir em casamento. Aí
Eu fiquei esperando o dia que ele ia me pedir em casamento. E depois ele me contou que o irmão dele perguntou para ele por que ele estava esperando para casar. Aí ele falou que ele não tinha nada. Aí o irmão dele falou para ele, mas Deus vai trazer para você quando você fizer a coisa certa. E foi assim, a gente não tinha emprego, nem eu nem ele, a gente estava já terminando assim no fim das nossas economias. Ele tirou o último dinheiro que ele tinha na conta para comprar um par de alianças e me pediu em casamento. E não deu, acho que nem 2 semanas depois, nós dois conseguimos emprego. Com Depois de diferença de poucos casado. dias, assim. Depois dele ter me pedido em casamento. Logo Ah, depois que ele me pediu em casamento, surgiu um emprego para mim e para ele. E a gente começou a trabalhar e a gente viu a nossa vida mudar muito, só pelo fato da gente ter decidido se casar, né? uhum. Quando a gente decidiu que ia casar, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, Marcelo me pediu em casamento. Aí ela falou para mim, minha filha, mas você vai casar onde? Eu falei, mãe, não sei, acho que eu vou ali na igreja marcar um casamento comunitário, porque eu não tenho nada, eu não sei. Vocês vão morar onde? Vocês vão fazer o quê? Não, a gente vai ficar morando aqui, sabe? A gente vai ficar morando aqui e as coisas vão andar. A gente tem braço e perna, né? A gente vai trabalhar. Mas acabou que a gente conseguiu um emprego, o Marcelo conseguiu um emprego até em outra cidade, a gente ficou trabalhando durante todo o meu noivado, a gente ficou trabalhando distante. Mas logo que a gente conseguiu o emprego, eu fiquei com uma coceira que eu não sabia o que era. E eu falei para ele, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. A gente vai casar, vai ser para ter filho, né? A gente sempre conversou que queria ter filho. Aí ele falou, mas agora eu falei, não, mas eu tomo anticoncepcional e mulher que toma anticoncepcional demora a engravidar. E então eu tenho que parar agora porque vai levar aí 2 anos até eu engravidar. Eu jurava que eu ia demorar pelo menos um ano para engravidar de um filho, mas não foi bem isso que aconteceu. Aí a gente, 5 meses depois que eu joguei fora a minha cartela de anticoncepcional, eu engravidei da minha filha mais velha, Ramona. E então, quando eu me casei, eu estava grávida. E acabou acontecendo de que a gente não ia fazer nada demais no nosso casamento. E a minha mãe, que casou adolescente praticamente, ela falou, não, eu não aceito isso. Você vai casar na igreja e vai casar com tudo que você merece. E ela e meu pai se esforçaram, e a gente, com o nosso emprego também, né, a gente se esforçou e a gente conseguiu dar uma festa. Não foi nada pomposo, enorme, nada exagerado, mas a gente conseguiu dar uma festa para os nossos parentes, para os amigos, né, e casar bonitinho, né, com vestido de noiva, com dama de honra, e já com aquela barriga querendo aparecer, o vestido tendo que ser ajustado, mas casamos. Aí a gente Aham. teve a gente passou por um momento bom aí da nossa vida, porque o emprego do Marcelo dava muitos benefícios, então tinha plano de saúde, então tinha várias coisas, né, cartão de alimentação, tinha benefícios que ajudavam muito, e a gente teve a oportunidade de ter um parto legal, com um médico bom no Rio de Janeiro, porque o plano reembolsou, porque cobriu o hospital. Então a Ramona nasceu de um jeito maravilhoso, um parto humanizado muito bem atendido, no hospital, né, de ponta, aquele monte de coisa, né? Então eu ganhei muita coisa, as Tudo que pessoas você me tinha deram muita direito, coisa. né? Foi assim, foi aquele sonho, foi um parto de sonho. Deus foi muito generoso comigo no meu trabalho de parto, porque começou tudo muito, muito calmo, né? Meu trabalho de parto foi começando, assim, bem devagar, até eu sentir as dores mais fortes, foi tudo muito gradual. Então, a minha filha nasceu muito bem, sempre foi uma criança saudável, a gente com todas aquelas coisas, morávamos numa casa boa, né, do lado da casa dos meus pais, então eu tinha sempre ajuda, tinha almoço, mas nem tudo são flores e a vida da gente dá voltas, né?
e Uhum. acabou tendo aquela crise do petróleo, que era a área que meu marido trabalhava. E ele perdeu o emprego. E ninguém conseguia mais emprego nessa área depois disso. Não adiantava botar currículo em lugar nenhum. Todas as empresas estavam demitindo. E cada vez mais, e cada vez mais. Então, a gente se viu com um bebê de 6 meses, sem fonte de renda. Porque eu tinha decidido não voltar a trabalhar depois que a gente teve a Ramona. A gente tinha decidido, não, eu vou ficar em casa porque eu quero cuidar dela. Então, a gente ficou ali numa casa que a gente não podia pagar. E a gente pensando o que a gente ia fazer. E a família dele, os irmãos dele, têm uma pequena empresa. E chamaram ele, não, vem trabalhar com a gente. Só que de princípio, o que ele ia Uhum. fazer lá, né? Então ele era um faz-tudo na empresa. E a gente veio para uma casinha bem menor, muito mais simples. Mudamos de cidade. Então a gente teve tudo assim, diferente. Não tinha mais benefícios, Não tinha tinha um mais salário, plano. não tinha mais plano, não tinha mais nada. Não tinha carteira assinada, não tinha nada que garantisse nada pra gente. Aí a gente Uhum. começou a ficar com medo, né? Começa a bater aquela tensão, assim, ai, será que é melhor ter outro filho assim, com essa situação? É melhor não. Aí eu comecei a procurar emprego, e estava muito difícil na época de emprego. Aí eu, como que eu vou para um emprego, com quem que eu vou deixar a criança? Eu vou deixá-la o dia inteiro com a avó? Não posso fazer isso nem com ela, nem com a avó. Aí nervosa. Aí eu resolvi me inscrever no site freelancer, para poder fazer trabalho freelancer. Eu pegava qualquer coisa que surgia pela frente. Fiz várias coisas diferentes e ficava o dia inteiro naquele site atualizando. E sempre tentando trabalhar. Uma vez eu fui para casa da minha mãe e passava horas trabalhando com ela, olhando a Ramona para mim, e para ganhar pouco. Mas aí a gente tinha que fazer isso para não ficar com fome, né? Então Uhum. eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. Ele estava fazendo tudo o que ele podia. Ele sempre deu o sangue dele para as coisas melhorarem. Sempre foi um homem trabalhador, então a gente estava fazendo o que a gente podia. E no meio disso, né, o médico tinha me passado para tomar anticoncepcional, só que eu não queria voltar com aquilo. E eu não tomei. E acabou acontecendo, de pouco tempo depois que eu voltei a menstruar, eu engravidei. Eu A engravidei do Matilde. Ramona tinha qual idade? Quando eu engravidei, ela tinha 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses, mais ou menos. A minha menstruação demorou muito a vir. Eu acho que foi até a providência divina, assim, Deus foi bom comigo, ele esperou eu, eu consegui achar um rumo na minha vida. Aí, foi pouco tempo depois que eu menstruei, mas 3 ciclos depois, eu engravidei do Matias. Uhum. E tive de início foi aquele baque, assim, de ter um filho de repente, mas a gente foi levando, eu continuei trabalhando, eu me lembro grávida de estar já com a barriga grande, eu trabalhava sentada naquela bola De de Pilates. pilates, assim, e desenhando até de madrugada com a Ramona no meu peito ainda. Você E amamentava grávida? amamentei grávida até a Ramona ter 2 anos e 3 meses. Aí depois disso meu leite secou. Aí teve que acontecer, né? Uhum. Então, muitas vezes a Ramona sempre foi péssima para dormir, sempre foi uma criança difícil, que não gosta de dormir. Então ela me deixava de cabelo em pé, e eu grudada com ela de madrugada na minha barriga, a barriga já crescendo, né, e trabalhando, né, para poder, eu tinha que terminar os serviços antes do bebê nascer. E a gente, como que esse bebê vai nascer agora? A gente tinha tudo quando tinha Ramona. E agora a gente não tem essas coisas todas, a gente não tem como pagar nada. Mas, novamente, né, a providência veio nos ajudar e a gente ficou sabendo, né, do hospital no Rio de Janeiro, perto da casa da minha família. Tem família no Rio de Janeiro, minha avó mora em Niterói. Eu fui para lá, fiquei esperando o Matias nascer. E o Marcelo foi também, e ficava aquela tensão, por que o Marcelo não
Por que ele não volta logo do trabalho, eles precisando dele no trabalho, e a criança não nascia. O Matias foi teimoso, ele esperou fazer mais de 40 semanas para nascer. E nasceu no Hospital Maria Amélia, lá no Rio, que é um hospital, né, que é um hospital de parto normal. E foi muito legal. Foi também um parto, assim, muito abençoado, mas foi um parto muito dolorido. Eu acho que eu senti muita dor, que vinha de dentro, assim. Era um sofrimento de alguma coisa que eu não sabia o que era ainda. E era tudo aquilo que estava dentro de mim que eu ainda precisava processar. E ele nasceu muito bem, todos meus filhos sempre foram muito saudáveis, graças a Deus. E a gente voltou com ele para casa e a gente já tinha o kit filho, né? Nessa altura, que é, né, o casalzinho. E todo mundo já falava, né? Agora já pode fechar a fábrica. Mas eu ficava eu com aquela sensação assim, eu não sei se isso é certo. Aí a gente até falava assim, não, Marcelo vai fazer uma vasectomia. A gente não tinha religião. Pra gente aqui, aí, né, a gente tinha alguns parentes que já tinham, né, religião. Não faz isso. Eu falo, não, Tadil, não faz isso não é legal. E aí, como a Ramona era aquela criança difícil de lidar, né, muito sanguínea, eu botei ela na escola. Pouco depois que o Matias nasceu, né, uns 6 meses depois, eu botei ela na escola. E era uma escola católica. Por algum motivo, eu escolhi aquela escola e eu não queria saber de outra. E eu botei ela lá, e um dia eu fui buscar ela na escola. Eu buscava ela a pé, porque a gente nunca teve carro, né? A gente não tinha carro, a gente morava de aluguel, Marcelo tinha uma bicicleta, e ele ia para o trabalho de bicicleta. E eu carregava o Matias no sling e levava a Ramona a pé. E aí eu fui buscar ela na escola e a gente passou na frente da igreja. Aí ela falou pra mim, que é do ladinho da escola, porque faz parte, né? Aí ela olhou para mim e falou, mamãe, eu quero ir na igreja com você. Aí eu falei, mas filha, você vai na igreja com as irmãs, né? Você vai todo dia rezar na igreja com as irmãs? Aí ela, não, mamãe, mas eu quero ir com você. Aí o meu coração ali ficou em 1000 pedaços. Eu fiquei olhando para aquela porta da igreja. E aí eu falei para Marcelo, quando ele chegou em casa, eu falei para ele, a gente tem que ir na igreja domingo, porque a Ramona pediu isso pra gente e ela nunca pede nada. E aí a gente foi na igreja. Quando a gente foi na igreja, a gente foi muito bem recebido lá, né? A gente é aquela paróquia que tem uma aparência de paróquia sisuda, sabe? Que é uma paróquia tradicionalista, mas são as pessoas mais calorosas do universo. A gente foi muito bem recebido e a gente ficou muito feliz e a gente passou a ir à missa. E passou a ir à missa todo domingo. Quando chegou a missa do Natal, né, foi uma coisa tão intensa. A gente já tinha batizado o Matias naquela altura. Foi uma coisa tão, tão intensa pra gente que a gente decidiu, não, a gente tem que se converter de verdade. Aí a gente resolveu fazer a primeira comunhão. Nos inscrevemos na primeira comunhão, fomos confessar. E aí passei por todo aquele processo de conversão que eu acho que foi um momento assim muito tenso da nossa vida, assim, porque eu comecei a perceber tudo aquilo de ruim que a gente já tinha feito, que eu já tinha vivido, que eu já tinha pensado, os pensamentos que passavam pela minha cabeça. Eu pensei, como que eu posso ter considerado tanta coisa ruim como na minha cabeça, assim, sabe? Como normal. E aquele cheio de escrúpulos, né? Aí depois que a gente foi fazendo a primeira comunhão, a gente foi aprendendo muito mais. Aí eu me confessei pela primeira vez, né? Quando foi perto da nossa primeira comunhão. E aí, quando a gente foi comungar, o nosso catequista falou para nós, olha, na primeira Eucaristia, você pode pedir uma graça, né? A Deus pela sua primeira Eucaristia.
Aí eu e Marcelo, naquele esquema que a gente estava de vida, né? A gente ficava assim, não, vamos fazer o seguinte, um pede uma casa, outro pede um carro. Porque aí vai que os dois realizam, né? A gente sem dinheiro, sem nada, a gente ia para a missa de bicicleta. Quando chovia, a gente tinha que pegar carona, né? Quando chovia, tinha que ligar para o meu sogro para vir buscar a Ramona para levar na escola. Era uma mão de obra. E aí, por fim, a gente, na hora que eu me ajoelhei na minha primeira Eucaristia, eu falei, né, sinceramente, meu Deus, eu sei que eu devia estar pedindo uma casa, mas eu quero te pedir mais um filho. E Deus atendeu meu pedido, porque a gente, naquele momento, a gente tinha ainda aquele hábito de, ocasionalmente, né, usar preservativo, essas coisas. E o padre falou pra gente, né, olha só, vocês precisam conhecer o método Billing. E a gente foi conhecer. A gente conheceu e a gente estava conhecendo, né? Estava ainda estudando, aprendendo. A orientadora muito boa, mas a gente estava assim, sentindo aquela dificuldade de iniciante. E foi quando Deus veio e trouxe de presente pra gente a nossa terceira filha, Celeste. E aí, né, as pessoas já começaram a olhar pra gente já com aquela cara, né? O Matias tinha acabado de fazer 2 anos quando eu engravidei. Eu também demorei um pouquinho, né? Meu ciclo costumava demorar muito para voltar. Então, não passou nem 6 meses da gente tentando fazer o Billings ali que a gente teve a Celeste. Mas ainda foi aquilo que a gente chama de acidente, né? A gente teve esse momento, a Celeste veio para nós. Foi uma gravidez muito difícil. Eu fiz uma novena do Frei Galvão, de tão sofrida que foi, porque eu não aguentava fazer nada. E a gente já tinha uma rotina difícil, eu sempre cuidei de tudo sozinha, pegando trabalho de ilustração entre as tarefas de casa e as crianças. E aí a Celeste veio chegar pra gente de uma maneira muito surpreendente. Primeiro que Deus ajudou a gente novamente. A gente estava fazendo crisma, a gente decidiu que a gente ia fazer a crisma logo depois da primeira comunhão. E fomos fazer crisma. E eu com aquela barriga enorme, com medo de não conseguir crismar, porque estava calhando junto com o nascimento dela. Uhum. E eu morrendo de medo de não crismar, e o padre, não, calma, se você não conseguir chegar para a crisma, depois a gente te dá. Mas continua assistindo as aulas que vai dar tudo certo. E aí eu crismei e foi nem 2 semanas depois a Celeste nasceu. A gente tinha conseguido um dinheiro, tinha surgido aí, né, para a gente conseguir pagar o parto, conseguimos pagar uma médica, e a gente nem tinha o dinheiro todo, a gente nem sabia como é que a gente ia fazer, mas a Celeste resolveu que ela ia dar um desconto pra gente, e então eu tive um parto a jato da Celeste. Eu entrei em trabalho de parto às 7h30 da manhã, direto. E dor, e a gente ligou para médica e pegou mala, despachou criança, fomos para o hospital e a Celeste nasceu às 9h15 no hospital. Nossa! Eu tinha acabado de chegar, a médica também tinha acabado de chegar, ela só teve tempo de enfiar uma luva na mão, me fazer um toque e dizer assim, só falta a bolsa estourar. Aí eu olhei pro meu marido indo lá fazer o cadastro da gente, né? Eu olhei para ele e a minha bolsa estourou. Naquele momento. Aí ela falou, não, volta. E ele desceu para fazer o cadastro. Nisso que eu voltei, ela fez o toque. Aí ela falou, vamos para a sala de pré-parto. Eu falei, não, nós não vamos dar lugar. Ela vai nascer e vai ser agora. Aí elas me trouxeram uma cadeira para ver se eu conseguia. Eu falei, não, ela vai nascer agora. E ela nasceu. Foi um parto tão rápido que eu acho que até hoje não processei o que aconteceu. De tão rápido que foi. Então a gente conseguiu desconto no hospital, a gente não pagou a equipe médica, só pagou a obstetra e a pediatra. E o que acabou, né, dando uma boa ajuda pra gente, porque a gente não tinha dinheiro todo para pagar tudo isso. A gente ia negociar com as pessoas. E acabou dando tudo certo.
Mas aí a gente estava lá numa casa minúscula, com 3 crianças pequenas, né? Era todas menores né, de 5 para baixo, Uhum. e com um banheirinho que era pequenininho. Imagina com as crianças, 2 crianças já indo ao banheiro, aquela competição para a gente usar o banheiro, e um lugar meio ruim assim de morar, sem carro. A gente tinha, quando a gente melhorou um pouquinho de dinheiro, a gente comprou outra bicicleta, então a gente tinha 2. Dava pra gente ir à igreja de bicicleta, cada um na sua, né? E quando chovia, não tem jeito, a gente tinha que pegar carona. E já estava difícil de levar todos nós ao mesmo tempo, quando a carona vinha. Aí, quando a Celeste nasceu, terceiro filho é aquela coisa, né? Todo mundo fala disso. Quando vem o Olha, terceiro filho, todas as mães da semana estão falando do terceiro filho. Então, não sou eu que falo disso. Então, assim, isso é geral. são evidências científicas isso aí. Terceiro filho vem para mudar a gente de vez. A Celeste, quando logo depois que ela nasceu, eu olhei para ela e eu pensei, eu quero ter mais filhos. Eu quero, essa não foi a última vez que eu passei por tudo isso. Mas não pode ter sido. Eu não quero que ela seja a última criança que eu vi crescer, que eu amamentei, que eu vi andar, que eu vi falar. Então, desde que ela nasceu, eu já tinha uma sensação de que eu teria mais filhos. Eu falei isso para o Marcelo, mas ele, como é o homem provedor da casa, ele sempre ficava mais relutante, né? O homem, ele tem essa coisa mais assim, não é porque ele não quer o filho, é porque ele tem medo de não conseguir prover para todos, ainda mais numa situação que a gente estava. Mas aí acabou acontecendo do meu sogro trocar de carro, a gente pegou o carro dele, e era um carro, né? Para quem nunca tinha tido carro, a gente acabou tendo um carro. E fomos assim, fomos seguindo, a gente tentou voltar a fazer o Billings, isso foi muito sofrido. A gente, quantas vezes a gente sentou e chorou, porque a gente não queria. Quantas vezes eu sentei e chorei, eu pensei, eu não quero fazer isso. Eu tô deixando de amar o meu marido e a gente não tá feliz. A gente passou momentos difíceis, a gente ficou mal, a gente olhava um para o outro e a gente sentia que a gente precisava se passar por causa da situação difícil, mas a gente sofreu muito. Quantas vezes eu ficava, né, agoniada de chegar para ele e dizer, eu não posso. Olha a tabela, tá aqui na tabela, hoje não dá. E aquela vida corrida da gente, que a gente só se vê à noite, só se via correndo. E acabou que Deus resolveu presentear a gente muito antes do que a gente pensava. Eu engravidei da Giana. A Celeste tinha 10 meses. 10 Eu meses. engravidei. Ela tinha 10 meses. Eu engravidei e desde o início, isso é uma coisa que eu nunca falei antes, mas desde o início da minha gravidez, eu sabia que aquela gravidez não era uma coisa, sabe, que ia em frente. Ela não ia seguir. Eu tinha uma coisa para mim que eu não ia ver aquele filho nascer. Mas eu não podia dizer isso para ninguém, porque a gente não fala essas coisas, né? Aí eu fui fazer a primeira ultrassom e tava lá, né? Um bebezinho pequenininho, muito menor do que a gente pensava que era. A gente pensava que já ia estar mais avançado e não estava. Estava uma gravidez bem no início. Quando eu voltei para a segunda ultrassom, a gente olhou lá e conseguiu ver aquela pulsaçãozinha do coraçãozinho. Mas aí a médica falou pra gente, olha, você tem um descolamentozinho de placenta aqui. Você tem que ir no médico para ver isso. E a gente foi no médico, a médica me acalmou, falou que não, vai ficar tudo bem. Isso aí é uma coisa que acontece, mas 80% das pessoas se recupera. Você vai ver que vai ficar legal, toma um Trogestan. Aí eu preciso fazer repouso. Ah, não precisa fazer muito repouso, não. Só fica mais calmo. Mas assim, na época o Marcelo estava trabalhando, um negócio muito importante que ele não podia atrasar nada.
Então eu não, praticamente não via ele. Ele chegava em casa às 11 horas da noite, saía de casa às 7 horas da manhã, e eu passava o dia com as crianças. Aí meu sogro combinou comigo de ir buscar as crianças para levar na escola, e eu com a Celeste em casa, amamentando a Celeste, e com aquele descolamento. E nervosa com aquilo, pesquisando sobre descolamento, pesquisando, não, vai tudo, realmente a maioria das pessoas se recupera, mas eu continuava com aquele peso, aquela sensação que tinha alguma coisa, eu rezava o tempo inteiro. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida quanto naquela época. Mas eu rezei muito, eu rezava muito, pedia, meu Deus, deixa eu ver essa criança. E acabou acontecendo de que eu comecei a ter um sangramento. Aí eu fui no hospital, aí o sangramento, não, tá normal, tá fechado o colo, é de outra origem, não tem nada a ver com isso. Volta pra casa, o sangramento não para, e volta. Aí a médica falou, não, pega o pedido de ultrassom que você tem e vai fazer um ultrassom. Tentando achar ultrassom em tudo que é lugar, andando pra lá e pra cá, tirando o Marcelo do trabalho, ele nervoso, querendo voltar pro trabalho, eu tirando ele do trabalho para ficar me carregando pra ultrassom. Quando eu cheguei, consegui achar um lugar que fizesse na hora. Aí fui lá fazer o ultrassom, aí aquela sala escura, né? Aquela sala gelada, escura. E eu tava lá esperando para poder ouvir o coração do meu bebê, só pra ver que origem era daquele sangramento, né? E quando eu deitei lá, a gente que já tem mais filho, a gente já conhece mais ou menos como é o ultrassom, né? Então a Uhum. gente sabe identificar mais ou menos, já tá fazendo a conta da semana. Aí eu sentei, deitei lá, e a médica passou, deu a primeira passada, e deu a segunda passada, e eu olhei, por que o coração do meu filho não tá batendo? Eu fiquei no por que não tá batendo? E a médica em silêncio. Aí ela só falou pra mim, fica calma. Mas o coração não tá batendo. E ela passava e procurava, e passava e procurava. O coração não batia mais. E tava todo aquilo nebuloso em volta, assim. E ela falou, o seu bebê parou de desenvolver e agora você tem que esperar esse processo acontecer. Tem que levar na sua médica para ela ver e esperar acontecer. Aquilo ali foi para mim, caiu o mundo inteiro em cima de mim naquela hora. Foi uma coisa, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu soluçava e a médica tentando acalmar, ela falava, mas vocês são novos, vocês vão ter mais filhos. Eu não queria saber de outros filhos, eu queria aquele que estava ali. E não estava mais. E eu só me perguntava, por que comigo? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus levou meu filho? Me deu um filho assim tão de repente e tirou tão rápido. Aí eu voltei para casa, né? E fiquei com aquela sensação de que Deus tinha alguma coisa para me ensinar com aquilo. Eu já estava dentro do meu caminho, mas ainda não estava com aquilo sólido, né? Ainda não estava Uhum. com aquela convicção. E foi, foi muito dolorido. Foi muito dolorido em todos os sentidos. Eu nunca senti nos meus partos a dor que eu senti para abortar, né, naturalmente um filho. Foi uma dor imensa. E eu sozinha, porque eu pedi a Marcelo para levar as crianças para casa da minha sogra. Não, sai daqui. Eu não quero que eles me vejam assim. E eu fiquei Você teve que muito mal, esperar o tive aborto que esperar. espontâneo. Sim, eu esperei. A médica me recomendou esperar. E eu esperei e foi uma dor horrível. E eu acabei, né, assim, a nossa vida, como eu disse, a gente estava num momento muito tenso. O Marcelo precisava muito trabalhar. E quando chegou a segunda-feira, né, ele olhou para mim e falou, olha, a nossa mudança, a gente tinha conseguido uma mudança para uma casa, o mesmo valor da nossa, né, um pouquinho melhor. Aí a nossa mudança é sexta-feira.
Você sabe que não tem nenhum nada em caixa, né? E eu tinha acabado de perder o filho na sexta-feira. Aí eu tive que levantar a minha cabeça e dizer assim, eu tenho 3 crianças para cuidar, eu tenho um marido que precisa de mim, e eu não tenho nada dentro de caixa para uma mudança. E lá fui eu caçar caixa, sangrando a beça ainda, cheia de dor. Mas eu entreguei a minha dor para Deus sem saber para quê. Eu falei, Deus, que doa o que tiver que doer. Que doa o que tiver que doer. Eu tenho que seguir, me dá forças para seguir. Eu só preciso de força para seguir. Uma vez teve um confessor meu que ele falou para mim, quando eu falei para ele que eu me sentia às vezes muito fraca diante da realidade, ele falou assim, você fala para Deus assim, meu Deus, eu tô aqui de joelhos, eu preciso me levantar, mas eu preciso das tuas 2 mãos para me levantar. Me dá uma mão, meu Deus, mas me dá outra também. E eu passei a sempre me lembrar disso. Eu falo, meu Deus, eu tô aqui de joelhos, me ajuda, meu Deus. Me segura pelas tuas 2 mãos e me levanta. Porque eu tenho que ir. E eu passei vários meses meio que enterrada numa sombra ali. Como quando eu era bem novinha, né? Eu tinha 22 anos, eu tinha tido uma depressão, causa desconhecida. E os médicos sempre me atentaram que eu poderia ter depressão pós-parto um dia. Aí eu fui e percebi aqueles sintomas, aquelas coisas voltando. Me Depois, sentia depois de dentro, perder, depois de perder a depois de Giane. perder. Depois de perder a Giana, eu me sentia... eu fui pesquisar, tinha todas as características de uma depressão pós-parto. Só que no meu parto não tinha uma criança viva para me alegrar, né? Eu tinha que contar com a misericórdia divina de que Deus tinha levado meu filho para o céu. E foi a única coisa que me acalentou, foi quando uma pessoa falou para mim assim, o objetivo... Guardando. Já guardando ela. Agora vai. Agora vai, agora tá certo. Não é possível. Todos os dias está dando certo, não é possível que hoje vai dar errado. Então vamos começar de novo, Ticiane. Eu queria que você se apresentasse novamente aí para o público, que acho que quase ninguém te conhece. E se apresenta aí para a gente já dar início aí à nossa live, que é 1 hora para falar de uma vida inteira, é bem pouco tempo. É verdade. É verdade. Então, meu nome é Ticiana e todo Uhum. mundo me chama de Tice, né? Por causa do apelido é mais fácil, né? Mas eu sou casada há 7 anos e a nossa trajetória começa, né, lá no início do nosso namoro, né? Quando a gente namorou 3 anos antes de casar. E Uhum. essa história começa lá porque a minha história, ela não é só... Então, é uma história que começa cedo, digamos assim. E de Uhum. repente ela toma um rumo que a gente não espera. Uhum. Você tinha qual Então, idade, Ticiane? eu me casei com 26 anos. Vinte e Eu conheci o seis. meu marido com 23 e casei com 26. Uhum. E, e aí vocês namoraram 3 anos e se casaram. Sempre foram católicos? Sempre conheceram as coisas da igreja? Já era tudo certinho? Como é que foi isso? Então, na verdade, nenhum de nós era católico, nenhum de nós dois. Né? Eu não fui criada em nada perto da igreja, eu não conhecia, eu acho que eu sabia rezar o Pai Nosso, eu não sabia nem rezar o Santo Anjo, de tão, de tão distante que a gente tinha sido, eu fui batizada e só. Era o católico de IBGE, daquele bem de IBGE mesmo, porque eu não tinha tido contato com a igreja até a minha adolescência, quando os meus pais se converteram. E foi aí que Uhum. eu comecei a ter contato, mas adolescente, né? Já estava naquela época revoltada, não queria fazer o que eles queriam, né? Não queria a igreja.
E na família do meu marido também, eles não tinham, né, o hábito de ir. A minha sogra tinha hábito de ir com eles muito crianças e depois parou de ir. Passou a ir sozinha depois que eles já eram já grandes. Então a gente não tinha, nem eu nem ele, a gente não tinha essa coisa de estar próximo da igreja, a gente não conhecia nada da igreja, absolutamente nada. Mas por alguma razão que a gente não sabe qual é a providência divina, a gente queria se casar e queria ter filhos, né? Ter uma família normal. A gente podia ser do mundo, mas tinha alguma coisa já chamando a gente, né? Uhum. E eu queria muito casar na igreja. Não sei Assim, porquê. mesmo não sendo assim tão católica, você queria casar na igreja, tinha essa ideia de que precisava da bênção de Deus, né? Por algum motivo eu acreditava que Deus estar presente no meu casamento era mais importante do que qualquer outra coisa. Tanto que quando o Marcelo me pediu em casamento, a gente não tinha nada, né? A gente morava junto, mas a gente morava num quarto e sala e a gente estava desempregado. Nenhum de nós dois tinha Vocês mais nenhum dinheiro no bolso. moravam num Era um quarto e sala, estavam apartamentozinho. Era um iam, lugarzinho pequenininho. iam casar os dois desempregados. A gente ia casar desempregado. Por algum motivo, assim, né, a gente sempre falava que queria casar e nada acontecia. Aí um dia eu falei para ele assim, não, você tem que me pedir em casamento. Aí eu fiquei esperando o dia que ele ia me pedir em casamento. E depois ele me contou que o irmão dele perguntou para ele por que ele estava esperando para casar. Aí ele falou que ele não tinha nada. Aí o irmão dele falou para ele, mas Deus vai trazer para você quando você fizer a coisa certa. E foi assim, a gente não tinha emprego, nem eu nem ele, a gente estava já terminando assim no fim das nossas economias. Ele tirou o último dinheiro que ele tinha na conta para comprar um par de alianças e me pediu em casamento. E não deu, acho que nem 2 semanas depois, nós dois conseguimos emprego, com Depois de diferença de poucos casado. dias assim. Depois dele ter me pedido em casamento. Logo Ah, depois que ele me pediu em casamento, surgiu um emprego para mim e para ele. E a gente começou a trabalhar e a gente viu a nossa vida mudar muito, só pelo fato da gente ter decidido se casar, né? uhum. Quando a gente decidiu que ia casar, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, Marcelo me pediu em casamento. Aí ela falou para mim, minha filha, mas você vai casar onde? Eu falei, mãe, não sei, acho que eu vou ali na igreja marcar um casamento comunitário, porque eu não tenho nada, eu não sei. Vocês vão morar onde? Vocês vão fazer o quê? Não, a gente vai ficar morando aqui, sabe? A gente vai ficar morando aqui e as coisas vão andar. A gente tem braço e perna, né? A gente vai trabalhar. Mas acabou que a gente conseguiu emprego, o Marcelo conseguiu emprego até em outra cidade, a gente ficou trabalhando durante todo o meu noivado, e a gente ficou trabalhando distante. Mas logo que a gente conseguiu o emprego, eu fiquei com uma coceira que eu não sabia o que era. E eu falei para ele, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. A gente vai casar, vai ser para ter filho, né? A gente sempre conversou que queria ter filho. Aí ele falou, mas agora eu falei, não, mas eu tomo anticoncepcional e mulher que toma anticoncepcional demora a engravidar. E então eu tenho que parar agora, porque vai levar aí 2 anos até eu engravidar. Eu jurava que eu ia demorar pelo menos um ano para engravidar do filho, mas não foi bem isso que aconteceu. Aí a gente, 5 meses depois que eu joguei fora a minha cartela de anticoncepcional, eu engravidei da minha filha mais velha, Ramona. E então, quando eu me casei, eu estava grávida. E acabou acontecendo de que a gente não ia fazer nada demais no nosso casamento. E a minha mãe, que casou adolescente praticamente, ela falou, não, eu não aceito isso. Você vai casar na igreja e vai casar com tudo que você merece. E ela e meu pai se esforçaram, e a gente, com o nosso emprego também, né, a gente se esforçou e a gente conseguiu dar uma festa. Não foi nada pomposo, enorme,
Nada exagerado, mas a gente conseguiu dar uma festa para os nossos parentes, para os amigos, né? E casar bonitinho, né? Com vestido de noiva, com dama de honra, e já com aquela barriga querendo aparecer, o vestido tendo que ser ajustado, mas casamos. Aí a gente Aham. teve a gente passou por um momento bom aí da nossa vida, porque o emprego do Marcelo dava muitos benefícios, então tinha plano de saúde, então tinha várias coisas, né? Cartão alimentação, tinha benefícios que ajudavam muito. E a gente teve a oportunidade de ter um parto legal, com um médico bom no Rio de Janeiro, porque o plano reembolsou, porque cobriu o hospital. Então a Ramona nasceu de um jeito maravilhoso, um parto humanizado muito bem atendido, no hospital, né, de ponta, aquele monte de coisa, né? Então, eu ganhei muita coisa, as Tudo que pessoas você me tinha deram muita direito, coisa. né? Foi assim, foi aquele sonho, foi um parto de sonho. Deus foi muito generoso comigo no meu trabalho de parto, porque começou tudo muito, muito calmo, né? Meu trabalho de parto foi começando assim, bem devagar, até eu sentir as dores mais fortes, foi tudo muito gradual. Então, a minha filha nasceu muito bem, sempre foi uma criança saudável, a gente com todas aquelas coisas, morávamos numa casa boa, né, do lado da casa dos meus pais, então eu tinha sempre ajuda, tinha almoço, mas nem tudo são flores e a vida da gente dá voltas, né? E Uhum. acabou tendo aquela crise do petróleo, que era a área que meu marido trabalhava, e ele perdeu o emprego. E ninguém conseguia mais emprego nessa área depois disso. Não adiantava botar currículo em lugar nenhum. Todas as empresas estavam demitindo, e cada vez mais, e cada vez mais. Então, a gente se viu com um bebê de 6 meses, sem fonte de renda, porque eu tinha decidido não voltar a trabalhar depois que a gente teve a Ramona. A gente tinha decidido, não, eu vou ficar em casa porque eu quero cuidar dela. Então, a gente ficou ali numa casa que a gente não podia pagar, e a gente pensando o que a gente ia fazer, e a família dele, os irmãos dele têm uma pequena empresa, e chamaram ele, não, vem trabalhar com a gente. Só que de princípio, o que ele ia Uhum. fazer lá, né? Então ele era um faz-tudo na empresa, e a gente veio para uma casinha bem menor, muito mais simples, mudamos de cidade, então a gente teve tudo assim, diferente, não tinha mais benefícios, Não tinha tinha um mais salário, plano. não tinha mais plano, não tinha mais nada, não tinha carteira assinada, não tinha nada que garantisse nada pra gente. Aí a gente Uhum. começou a ficar com medo, né? Começa a bater aquela tensão, assim, ai, será que é melhor ter outro filho assim, com essa situação? É melhor não. Aí eu comecei a procurar emprego, estava muito difícil na época de emprego. Aí eu, como que eu vou para um emprego, com quem que eu vou deixar a criança? Eu vou deixá-lo o dia inteiro com a avó? Não posso fazer isso nem com ela, nem com a avó. Aí nervosa. Aí eu resolvi me inscrever no site freelancer, para poder fazer trabalho freelancer. Eu pegava qualquer coisa que surgia pela frente, fiz várias coisas diferentes e ficava o dia inteiro naquele site atualizando e sempre tentando trabalhar. Uma vez eu fui para casa da minha mãe e passava horas trabalhando com ela, olhando a Ramona para mim, e para ganhar pouco. Mas aí a gente tinha que fazer isso para não ficar com fome, né? Então Uhum. eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. Ele estava fazendo tudo o que ele podia. Ele sempre deu o sangue dele para as coisas melhorarem. Sempre foi um homem trabalhador, então a gente estava fazendo o que a gente podia. E no meio disso, né, o médico tinha me passado para tomar anticoncepcional, só que eu não queria voltar com aquilo. E eu não tomei. E acabou acontecendo de pouco tempo depois que eu voltei a menstruar, eu engravidei. Eu A engravidei de uma tia. Ramona tinha qual idade? Quando eu engravidei, ela tinha 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses, mais ou menos. A minha menstruação demorou muito a vir. Eu acho que foi até a providência divina, assim, Deus foi bom comigo, ele esperou
eu, eu consegui achar um rumo na minha vida. Aí, foi pouco tempo depois que eu menstruei, mas 3 ciclos depois, eu engravidei do Matias. Uhum. E tive de início foi aquele baque, assim, de ter um filho de repente, mas a gente foi levando, eu continuei trabalhando, eu me lembro grávida de estar já com a barriga grande, eu trabalhava sentada naquela bola De de Pilates. pilates, assim, e desenhando até de madrugada com a Ramona no meu peito ainda. Você E amamentava grávida? amamentei grávida até a Ramona ter 2 anos e 3 meses. Aí depois disso meu leite secou. Aí foi, teve que acontecer, né? Uhum. Então, muitas vezes a Ramona sempre foi péssima para dormir, sempre foi uma criança difícil, que não gosta de dormir. Então ela me deixava de cabelo em pé, e eu grudada com ela de madrugada na minha barriga, a barriga já crescendo, né, e trabalhando, né, para poder, eu tinha que terminar os serviços antes do bebê nascer. E a gente, como que esse bebê vai nascer agora? A gente tinha tudo quando tinha Ramona. E agora a gente não tem essas coisas todas, a gente não tem como pagar nada. Mas, novamente, né, a providência veio nos ajudar e a gente ficou sabendo, né, do hospital no Rio de Janeiro, perto da casa da minha família. Tem família no Rio de Janeiro, minha avó mora em Niterói. Eu fui para lá, fiquei esperando o Matias nascer. E o Marcelo foi também, e ficava aquela tensão, por que, que o Marcelo não tá, por que, que ele não volta logo do trabalho, eles precisando dele no trabalho, e a criança não nascia. O Matias foi teimoso, ele esperou fazer mais de 40 semanas para nascer, e nasceu no Hospital Maria Amélia, lá no Rio, que é um hospital, né, que é um hospital de parto normal, e foi muito legal. Foi também um parto, assim, muito abençoado, mas foi um parto muito dolorido. Eu acho que eu senti muita dor, que era uma que vinha de dentro, assim. Era um sofrimento de alguma coisa que eu não sabia o que era ainda. E era tudo aquilo que estava dentro de mim que eu ainda precisava processar. E ele nasceu muito bem, todos meus filhos sempre foram muito saudáveis, graças a Deus. E a gente voltou com ele para casa e a gente já tinha o kit filho, né? Nessa Uhum. altura, que é, né, o casalzinho. Ah, e todo mundo já falava, né? Agora já pode fechar a fábrica. Mas eu ficava, eu com aquela sensação assim, eu não sei se isso é certo. Aí a gente até falava assim, não, Marcelo vai fazer uma vasectomia. A gente não era, não tinha religião. Pra gente aquilo, aí, né, a gente tinha alguns parentes que já tinham, né, religião. Não, não faz isso. Eu falo, não, vou botar DIU. Não, não faz isso não é legal. E aí, como a Ramona era aquela criança difícil de lidar, né, muito sanguínea, eu botei ela na escola. Logo que pouco depois que o Matias nasceu, né, uns 6 meses depois, eu botei ela na escola. E era uma escola católica. Por algum motivo, eu escolhi aquela escola e eu não queria saber de outra. E eu Uhum. botei ela lá, e um dia eu fui buscar ela na escola. Eu buscava ela a pé, porque a gente nunca teve carro, né? A Uhum. gente não tinha carro, a gente morava de aluguel, Marcelo tinha uma bicicleta, e ele ia para o trabalho de bicicleta. E eu carregava o Matias no sling e levava a Ramona a pé. E aí eu fui buscar ela na escola e a gente passou na frente da igreja. Aí ela falou pra mim, que é do ladinho da escola, porque faz parte, né? Aí ela Uhum. olhou para mim e falou, mamãe, eu quero ir na igreja com você. Aí eu falei, mas filha, você vai na igreja com as irmãs, né? Você vai todo dia rezar na igreja com as irmãs? Aí ela, não, mãe, mas eu quero ir com você. Aí o meu coração ali ficou em mil pedaços, eu fiquei olhando para aquela porta da igreja. E aí eu falei para Marcelo, quando ele chegou em casa, eu falei para ele, a gente tem que ir na igreja domingo, porque a Ramona pediu isso pra gente, e ela nunca pede nada. E aí a gente foi na igreja. Quando a gente foi na igreja,
a gente foi muito bem recebido lá, né? A gente é aquela paróquia que tem uma aparência de paróquia sisuda, sabe? Que é uma Aham. paróquia tradicionalista, mas são as pessoas mais calorosas do universo. A gente foi muito bem recebido e a gente ficou muito feliz e a gente passou aí a missa. E passou aí a missa todo domingo, todo domingo. Quando chegou a missa do Natal, né, foi uma coisa tão intensa. A gente já tinha batizado o Matias naquela altura. Foi uma coisa tão, tão intensa pra gente que a gente decidiu, não, a gente tem que se converter de verdade. Aí a gente resolveu fazer a primeira comunhão. Nos inscrevemos na primeira comunhão, fomos confessar. E aí passei por todo aquele processo de conversão que eu acho que foi um momento assim muito tenso da nossa vida, assim, porque eu comecei a perceber tudo aquilo de ruim que a gente já tinha feito, que eu já tinha vivido, que eu já tinha pensado, os pensamentos que passavam pela minha cabeça. Eu pensei, como que eu posso ter considerado tanta coisa ruim como na minha cabeça, assim, sabe? Como normal. E aquele cheio de escrúpulos, né? Aí Uhum. depois que a gente foi fazendo a primeira comunhão, a gente foi aprendendo muito mais. Aí eu fui, me confessei pela primeira vez, né? Quando foi perto da nossa primeira comunhão. E aí, quando a gente foi comungar, o, o nosso catequista falou para nós: olha, na primeira Eucaristia, você pode pedir uma graça, né, a Deus pela sua primeira Eucaristia. Aí eu e Marcelo, naquele esquema que a gente estava de vida, né, a gente ficava assim: não, vamos fazer o seguinte, um pede uma casa, outro pede um carro, porque aí vai que os dois realizam, né? A gente sem dinheiro, sem nada, a gente ia para a missa de bicicleta. Quando chovia, a gente tinha que pegar carona, né? Quando chovia, tinha que ligar para o meu sogro para vir buscar a Ramona para levar na escola. Era uma mão de obra. E aí, por fim, a gente, na hora que eu me ajoelhei na minha primeira Eucaristia, eu falei, né, sinceramente, meu Deus, eu sei que eu devia estar pedindo uma casa, mas eu quero te pedir mais um filho. E Deus atendeu meu pedido, porque a gente, naquele momento, a gente tinha ainda aquele hábito de, ocasionalmente, né, usar preservativo, essas coisas. E o padre falou pra gente, né, olha só, vocês precisam conhecer o método bíblico. E a gente foi conhecer. A gente conheceu e a gente estava conhecendo, né? Estava ainda estudando, aprendendo. A orientadora muito boa, mas a gente estava assim, sentindo aquela dificuldade de iniciante. E foi quando Deus veio e trouxe de presente pra gente a nossa terceira filha, Celeste. E aí, né, as pessoas já começaram a olhar pra gente já com aquela cara, né? O Matias tinha acabado de fazer 2 anos quando eu engravidei. Eu também demorei um pouquinho, né? Meu ciclo costumava demorar muito para voltar. Então, não passou nem 6 meses da gente tentando fazer o Billings ali que a gente teve a Celeste. Mas ainda foi aquilo que a gente chama de acidente, né? A gente teve esse momento, a Celeste veio para nós. Foi uma gravidez muito difícil. Eu fiz uma novena do Frei Galvão, de tão sofrida que foi, porque eu não aguentava fazer nada. E a gente já tinha uma rotina difícil, eu sempre cuidei de tudo sozinha, pegando trabalho de ilustração entre as tarefas de casa e as crianças. E aí a Celeste chegou, veio chegar pra gente de uma maneira muito surpreendente. Primeiro que Deus ajudou a gente novamente. A gente estava fazendo crisma, a gente decidiu que a gente ia fazer a crisma logo depois da primeira comunhão. E fomos fazer crisma. E eu com aquela barriga enorme, com medo de não conseguir crismar, porque estava calhando junto com o nascimento dela. Aham. E eu morrendo de medo de não crismar, e o padre, não, calma, se você não conseguir chegar para a crisma, depois a gente te dá. Mas continua assistindo as aulas que vai dar tudo certo. E aí eu crismei e foi nem 2 semanas depois a Celeste nasceu.
A gente tinha conseguido um dinheiro, tinha surgido aí, né, para a gente conseguir pagar o parto, conseguimos pagar uma médica, e a gente nem tinha o dinheiro todo, a gente nem sabia como é que a gente ia fazer, mas a Celeste resolveu que ela ia dar um desconto pra gente. E então eu tive um parto a jato da Celeste. Eu entrei em trabalho de parto às 7h30 da manhã, direto, e direto. E dor, e a gente ligou para médica e pegou mala, despachou criança, fomos para o hospital e a Celeste nasceu às 9h15 no hospital. Nossa! Eu tinha acabado de chegar, a médica também tinha acabado de chegar, ela só teve tempo de enfiar uma luva na mão, me fazer um toque e dizer assim, só falta a bolsa estourar. Aí eu olhei pro meu marido indo lá fazer o cadastro da gente, né? Eu olhei para ele e a minha bolsa estourou. Naquele momento. Aí ela falou, não, volta. E ele desceu para fazer o cadastro. Nisso que eu voltei, ela fez o toque. Aí ela falou, vamos para a sala de pré-parto. Eu falei, não, nós não vamos dar lugar. Ela vai nascer e vai ser agora. Aí elas me trouxeram uma cadeira para ver se eu conseguia. Eu falei, não, ela vai nascer agora. E ela nasceu. Foi um parto tão rápido que eu acho que até hoje não processei o que aconteceu. De tão rápido que foi. Então a gente conseguiu desconto no hospital, a gente não pagou a equipe médica, só pagou a obstetra e a pediatra. E o que acabou, né, dando uma boa ajuda pra gente, porque a gente não tinha dinheiro todo para pagar tudo isso. A gente ia negociar com as pessoas. E acabou dando tudo certo. Mas aí a gente estava lá numa casa minúscula, com 3 crianças pequenas, né? Era todas menores de 5 para baixo. E com um banheirinho que era pequenininho. Imagina com as crianças, 2 crianças já indo ao banheiro, aquela competição para a gente usar o banheiro. E um lugar meio ruim assim de morar, sem carro. A gente tinha, quando a gente melhorou um pouquinho de dinheiro, a gente comprou outra bicicleta. Então a gente tinha 2. Dava pra gente ir à igreja de bicicleta, cada um na sua, né? E quando chovia não tem jeito, a gente tinha que pegar carona. E já estava difícil de levar todos nós ao mesmo tempo, quando a carona vinha. Aí, quando a Celeste nasceu, terceiro filho é aquela coisa, né? Todo mundo fala disso. Quando vem o terceiro filho... Todas as mães da semana estão falando do terceiro filho. Então, não sou eu que falo disso. Então, assim, isso é geral. São evidências científicas isso aí. Terceiro filho vem para mudar a gente de vez. A Celeste, logo depois que ela nasceu, eu olhei para ela e eu pensei, eu quero ter mais filhos. Eu quero, essa não foi a última vez que eu passei por tudo isso. Mas não pode ter sido. Eu não quero que ela seja a última criança que eu vi crescer, que eu amamentei, que eu vi andar, que eu vi falar. Então, desde que ela nasceu, eu já tinha uma sensação de que eu teria mais filhos. Eu falei isso pro Marcelo, mas ele, como é o homem provedor da casa, ele sempre ficava mais relutante, né? O homem, ele tem essa coisa mais assim, não é porque ele não quer o filho, é porque ele tem medo de não conseguir prover para todos, ainda mais numa situação que a gente estava. Mas aí acabou acontecendo do meu sogro trocar de carro, a gente colocou o carro dele, e era um carro, né? Para quem nunca tinha tido carro, a gente acabou tendo um carro. E fomos seguindo, a gente tentou voltar a fazer o Billings, isso foi muito sofrido. Quantas vezes a gente sentou e chorou, porque a gente não queria. Quantas vezes eu sentei e chorei, eu pensei, eu não quero fazer isso. Eu tô deixando de amar o meu marido e a gente não tá feliz. A gente passou por momentos difíceis, a gente ficou mal, a gente olhava um pro outro e a gente sentia que a gente precisava passar por causa da situação difícil, mas a gente sofreu muito. Quantas vezes eu ficava, né, agoniada de chegar para ele e dizer, eu não posso. Olha a tabela, tá aqui na tabela, hoje não dá. E aquela vida corrida da gente, que a gente só se vê à noite, só se via correndo. E acabou que Deus resolveu
presentear a gente muito antes do que a gente pensava. Eu engravidei da Giana. A Celeste tinha 10 meses. 10 Eu meses. engravidei. Ela tinha 10 meses. Eu engravidei e desde o início, isso é uma coisa que eu nunca falei antes, mas desde o início da minha gravidez, eu sabia que aquela gravidez não era uma coisa, sabe, que ia em frente. Ela não ia seguir. Eu tinha uma coisa pra mim que eu não ia ver aquele filho nascer. Mas eu não podia dizer isso pra ninguém, porque a gente não fala essas coisas, né? Aí eu fui fazer a primeira ultrassom e tava lá, né? Um bebezinho pequenininho, muito menor do que a gente pensava que era. A gente pensava que já ia estar mais avançado e não estava. Estava uma gravidez bem no início. Quando eu voltei para a segunda ultrassom, a gente olhou lá e conseguiu ver aquela pulsaçãozinha do coraçãozinho. Mas aí a médica falou pra gente: olha, você tem um descolamentozinho de placenta aqui. Você tem que ir no médico para ver isso. E a gente foi no médico, a médica me acalmou, falou que não, vai ficar tudo bem. Isso aí é uma coisa que acontece, mas 80% das pessoas se recupera. Você vai ver que vai ficar legal, toma um Trogestan. Aí eu preciso fazer repouso. Ah, não precisa fazer muito repouso, não. Só fica mais calmo. Mas assim, na época o Marcelo estava trabalhando, um negócio muito importante que ele não podia atrasar nada. Então eu praticamente não via ele. Ele chegava em casa às 11 horas da noite, saía de casa às 7 horas da manhã. E eu passava o dia com as crianças. Aí meu sogro combinou comigo de ir buscar as crianças para levar na escola. E eu com a Celeste em casa, amamentando a Celeste. E com aquele descolamento. E nervosa com aquilo, pesquisando sobre descolamento, pesquisando. Não, vai tudo. Realmente, a maioria das pessoas se recupera. Mas eu continuava com aquele peso, aquela sensação que tinha alguma coisa. Eu rezava o tempo inteiro. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida quanto naquela época. Mas eu rezei muito, eu rezava muito, pedia, meu Deus, deixa eu ver essa criança. E acabou acontecendo de que eu comecei a ter um sangramento. Aí eu fui no hospital. Aí o sangramento, não, tá normal, tá fechado o colo. É de outra origem, não tem nada a ver com ele. Volta pra casa. O sangramento não para. E volta. Aí a médica falou, não, pega o pedido de ultrassom que você tem e vai fazer um ultrassom. Tentando achar ultrassom em tudo que é lugar, andando pra lá e pra cá. Tirando o Marcelo do trabalho, ele nervoso, querendo voltar pro trabalho, eu tirando ele do trabalho pra ficar me carregando pra ultrassom. Quando eu cheguei, consegui achar um lugar que fizesse na hora. Aí fui lá fazer ultrassom. Aí aquela sala escura, né? Aquela sala gelada, escura. E eu tava lá esperando para poder ouvir o coração do meu bebê, só pra ver que origem era daquele sangramento, né? E quando eu deitei lá, a gente que já tem mais filho, a gente já conhece mais ou menos como é o ultrassom, né? Então a Uhum. gente sabe identificar mais ou menos, já tá fazendo a conta da semana. Aí eu sentei, deitei lá e a médica passou. Deu a primeira passada e deu a segunda passada e eu olhei. Por que o coração do meu filho não tá batendo? Eu fiquei no. Por que não tá batendo? E a médica em silêncio. Aí ela só falou pra mim, fica calma. Mas o coração não tá batendo. E ela passava e procurava, e passava e procurava. O coração não batia mais. E tava todo aquilo nebuloso em volta, assim. E ela falou, o seu bebê parou de desenvolver e agora você tem que esperar esse processo acontecer. Tem que levar na sua médica para ela ver e esperar acontecer. Aquilo ali foi para mim, caiu o mundo inteiro em cima de mim naquela hora. Foi uma coisa, foi, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu soluçava e a médica tentando acalmar, ela falava, mas vocês são novos, vocês vão ter mais filhos. Eu não queria saber de outros filhos, eu queria aquele que estava ali. E não estava mais.
E eu só me perguntava, por que comigo? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus levou meu filho? Me deu um filho assim tão de repente e tirou tão rápido. Aí eu voltei para casa, né? E fiquei com aquela sensação de que Deus tinha alguma coisa para me ensinar com aquilo. Eu já estava dentro do meu caminho, mas ainda não estava com aquilo sólido, né? Ainda não estava Uhum. com aquela convicção. E foi, foi muito dolorido. Foi muito dolorido em todos os sentidos. Eu nunca senti nos meus partos a dor que eu senti para abortar, né, naturalmente um filho. Foi uma dor imensa. E eu sozinha, porque eu pedi a Marcelo para levar as crianças para casa da minha sogra. Não, sai daqui. Eu não quero que eles me vejam assim. E eu fiquei Você teve que muito mal, esperar o tive aborto que esperar. espontâneo. Sim, eu esperei. A médica me recomendou esperar. E eu esperei e foi uma dor horrível. E eu acabei, né, assim, a nossa vida, como eu disse, a gente estava num momento muito tenso. O Marcelo precisava muito trabalhar. E quando chegou a segunda-feira, né, ele olhou para mim e falou: olha, a nossa mudança, a gente tinha conseguido uma mudança para uma casa, o mesmo valor da nossa, né, um pouquinho melhor. Aí a nossa mudança é sexta-feira. Você sabe que não tem nem nada em caixa, né? E eu tinha acabado de perder o filho na sexta-feira. Aí eu tive que levantar minha cabeça e dizer assim: eu tenho 3 crianças para cuidar, eu tenho um marido que precisa de mim, e eu não tenho nada dentro de caixa para uma mudança. E lá fui eu caçar caixa, sangrando a beça ainda, cheia de dor. Mas eu entreguei a minha dor para Deus sem saber para quê. Eu falei: Deus, que doa o que tiver que doer. Que doa o que tiver que doer. Eu tenho que, eu tenho que seguir, me dá forças para seguir. Eu só preciso de força para seguir. Uma vez teve um confessor meu que ele falou para mim, quando eu falei para ele que eu me sentia às vezes muito fraca diante da realidade, ele falou assim: você fala para Deus assim: meu Deus, eu tô aqui de joelhos, eu preciso me levantar, mas eu preciso das tuas 2 mãos para me levantar. Me dá uma mão, meu Deus, mas me dá outra também. E eu passei a sempre me lembrar disso. Eu falo: meu Deus, eu tô aqui de joelhos, me ajuda, meu Deus. Me segura pelas tuas 2 mãos, me levanta, porque eu tenho que ir. E eu passei vários meses meio que enterrada numa sombra ali. Como quando eu era bem novinha, né? Eu tinha 22 anos, eu tinha tido uma depressão, causa desconhecida. E os médicos sempre me atentaram que eu poderia ter depressão pós-parto um dia. Aí eu fui e percebi aqueles sintomas, aquelas coisas voltando. Me sentia dentro, Depois de perder a depois de Giana. perder. Depois de perder a Giana, eu me sentia. Eu fui pesquisar, tinha todas as características de uma depressão pós-parto. Só que no meu parto não tinha uma criança viva para me alegrar, né? Eu tinha que contar com a misericórdia divina de que Deus tinha levado meu filho para o céu. E foi a única coisa que me acalentou, foi quando uma pessoa falou para mim assim: o objetivo dos pais é levar os filhos para o céu. Você já levou um filho para o céu? Você já levou? Reza por ele e agradece a Deus que o seu bebê está lá. E aí, lá na igreja, tem muito afresco, né, no teto. E tem vários anjos de vários tamanhos, vários tipos de anjos diferentes, inclusive vários bebezinhos. Tem um bebezinho que é uma menina jogando flores na coroação de Nossa Senhora. E eu olhei para aquela criancinha e eu imaginei a minha filha na mesma hora. Aí a gente deu o nome e eu apontei para as crianças, eu apontei ela lá.
aquela nenenzinha ali, ela é a nossa nenenzinha que está lá no céu. E aquilo foi uma coisa assim, que eu comecei a ter muita dificuldade de lidar com outras pessoas grávidas a partir daquele momento. Eu via gente grávida e aquilo ali me deixava, sabe? Por quê? Cadê a minha barriga? Cadê o bebê que era para estar crescendo aqui? Eu sempre amei estar grávida. Tem uma amiga minha que diz, né, a Ju, ela fala pra mim, você tem que ser estudada pela NASA, porque eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de ficar grávida, passar todas essas dificuldades de gravidez. Eu adoro. Eu sou apaixonada por ficar grávida. Eu digo que tudo tem mais sabor na vida quando a gente está grávida. E eu não estava mais, e eu via a minha amiga grávida, que eu tinha engravidado junto comigo praticamente, e via as pessoas grávidas lá na paróquia, e eu não tinha coragem de falar nada. Eu ia falar o quê para aquela pessoa que está feliz com o bebê dela e o bebê não estava mais comigo? Eu não conseguia mais ficar no pátio da igreja depois da missa. Eu não conseguia mais frequentar a casa das minhas amigas. Eu só queria ficar em casa. Eu não conseguia mais pintar. Eu não conseguia mais. Aquilo tudo travou para mim. E eu entrei num mundo mega escuro. E eu tinha perguntado para a médica. Logo que a gente foi, eu perguntei para ela quando que eu ia poder engravidar de novo. Aí ela olhou para mim, engravidar de novo? Você acabou de perder um filho e você já quer engravidar de novo? Que animação, né? Já tem 3? Não, só quero saber. Aí, dado tudo que a gente tinha passado, a gente parou e conversou. A gente falou, esse negócio de Billings não funciona com a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai seguindo o calendário, mas a gente vai saber muito bem o que a gente está fazendo. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E não deu muitos meses depois disso tudo, né? Com muita dificuldade, com muito sofrimento, com toda aquela dificuldade que eu estava sentindo de encontrar, eu só realizava as coisas, eu ia fazendo, eu ia cuidando das crianças, eu ia cuidando da casa, eu ia fazendo a comida, ia fazendo a limpeza, e a vida ia seguindo. E aí, um dia, né, o meu marido olhou para mim, e a gente conseguiu ficar sozinho com 3 crianças difícil. Uhum. Aí ele falou, aí eu falei para ele, olha só, é melhor a gente ver um filme, porque eu tô no período fértil, eu tô no ápice do período fértil. Aí ele falou, você é minha esposa, eu quero ficar com você. Eu amo a vida que a gente tem. Nós temos filhos bonitos, nossos filhos são saudáveis, e eu sei que você quer ter mais também. E né, a gente foi deixando isso acontecer. Ele falou para mim uma coisa, quando logo que eu engravidei, aí eu engravidei, né, claro. Esse dia foi certeiro, a gente sabia que a gente ia ter um bebê. Aí eu engravidei e ele falou para mim uma coisa que eu nunca me esqueço. Ele disse assim como o profeta Jonas, eu demorei a querer aceitar a vontade de Deus. Eu lutei contra a vontade de Deus. Mas também como profeta, eu percebi que Deus é muito mais generoso conosco do que nós podemos ser com Ele. Então, eu aceito a minha missão. Se Deus me colocou nesse mundo para ser pai, eu vou ser pai. Porque eu sei que você quer ser mãe. E eu sei que você já é mãe e vai continuar sendo. E aí a partir daquele dia, a gente já tinha outra visão, né? Na nossa cabeça, quando eu engravidei. E eu tinha um pedido de ultrassom ainda guardado para ver como era a situação depois do aborto, né? Eu senti a minha vida iluminar naquele momento, porque durante todo aquele período sombrio, depois que eu perdi a Jana, eu me perguntava, e se Deus não quiser mais me dar filho? E se acabou? E se todo aquele sonho que eu tinha, né, de que eu ia ter mais, isso acabou de repente?
Eu pedi a Deus, Deus, eu preciso disso. Eu acho que é a única coisa que eu sei fazer, apesar de eu saber, eu não sabia mais tentar, eu não sabia fazer mais nada. Eu falei, o que me move são os meus filhos, o que me move é estar gerando, né? É estar gestando, é estar amamentando. Isso sempre foi o motor da minha vida. Foi sempre o que me impulsionou para seguir em frente. E eu tinha muito medo. Eu tinha um medo enorme de não poder ter mais filhos. Eu me lembro que alguém falou para mim, você com esse medo, você já tem 3 filhos. Vai ficar com medo de quê? Você já tem mais que o suficiente, né? Já tem 3. Mas aquilo, para mim, eu tinha muito, era o que me deixava dentro daquela sombra, era esse pavor de nunca mais poder ter um filho. Porque tudo que aconteceu com a Celeste foi muito rápido. Foi um parto rápido, ela foi uma criança que desenvolveu rápido. Quando ela já estava com 6 meses, como que a gente chegou nesse ponto? Como que essa criança já tem 6 meses? Não é possível! E a Celeste também foi uma criança muito iluminada em todos os sentidos. E o que ela me deu trabalho na gestação, ela tem de bonita, né? A criança parece que brilha. E ela é um doce de criança. Ela é muito, ela é muito amorosa. E todo esse amor, eu olho para ela toda noite e penso assim, meu Deus, será que eu sou digna desse amor? O amor que essa criança me dá é uma coisa que não tem igual o amor que meus filhos dão. As lágrimas dos meus filhos pela criança que eu perdi foram a coisa mais sincera e mais bonita que eu já vi na minha vida. E a gente chorou junto. E a gente rezou junto. E a gente continua chorando e rezando sempre, né? Aí com o tempo, quando o choro da mãe vai ficando meio esquisito, né? Eu passei a chorar só no chuveiro, que aí não ficava incomodando, né, tanto a cabecinha deles. Mas eu consegui, depois que eu engravidei, e eu fui fazer a primeira ultrassom. Aí eu fiz aquela ultrassom, a médica olhou pra mim, tá tudo bem, mas você tem um descolamento de placenta de novo. Eu fiquei desesperada. Eu pensei, pronto, é daqui em diante só isso que vai acontecer. Eu vou perder Juninho. E eu rezei, meu Deus, eu não quero perder essa criança. Eu não posso perder essa criança. Mas eu tinha uma sensação diferente. E fomos, né, na médica, né, tentando encontrar médico na pandemia. Tinha começado a pandemia. E tentando procurar no SUS, sem dinheiro. Procurando no SUS. Quem disse que a gente conseguia consulta no SUS? Quem disse que tinha um postinho aberto? Não tinha lugar nenhum. A gente foi lá, raspou aquele resto da conta e fomos na médica que a gente teve, né, que me atendeu na Celeste. Ela tem uma ultrassom no consultório. Aí ela falou, vamos dar uma olhada para ver isso aí. Quando ela passou, ela olhou, olha só, esse descolamento que tem aqui já está curado. Eu não tenho mais nada. O bebê está bem, está crescendo normal. E você não precisa se preocupar, porque o sangramento que você teve não tinha nada a ver com o descolamento. Você tem um pólipo que não tem mal nenhum, não é maligno, não te atrapalha em nada, nem para teu filho. Você tem um pólipo aí que está te incomodando. E ele que sangra. Aí eu voltei para casa com uma outra sensação, né? E consegui, a partir daí, aos poucos, eu fui. A gente demorou até conseguir contar para qualquer pessoa, né? A gente estava, depois de tudo que aconteceu, a gente estava com medo de contar. Aí fomos contando, não, contamos para a família, contamos para os amigos. E é aquela coisa, né? A notícia já do quinto filho, quinta gravidez, a maioria das pessoas já não é uma grande notícia, né? Para nós era uma grande notícia. Para nós era a melhor notícia do mundo. Quer dizer que a gente pode continuar tendo filho. E a gente ficava sempre brincando assim,
quantos filhos a gente vai ter? Aí eu falava, eu gosto de número ímpar. Aí ele falava, não, mas eu gosto de número par. Eu falava, não, a gente vai ter 3. Aí ele, não, se é para ter 3, então a gente vai ter 4. Eu falei, não, então aí é melhor 5. Que aí no final a gente tem gêmeo, que aí fica junto. E a gente sempre jogando essa, né? E as pessoas perguntando pra gente, os filhos pertinhos, as pessoas perguntando, como que isso foi acontecer? A gente fala, a gente é casado, né? Quando as pessoas se amam, eu acho que é isso que acontece. E aí a gravidez, graças a Deus, evoluiu normal. E Você tá de quanto tempo, Tice? eu tô agora de 20 e quase 27 semanas. Quase 27 27 semanas. semanas. Uhum. Tá tudo normal, graças a Deus, né? E a gente tá aí. Tem que lavar o berço, que a Celeste já é grande e as crianças já usaram de casinha. Não tem carrinho, não tem ainda. A gente não sabe nem como é que a gente vai pagar o parto ainda. Mas a gente sabe que. Eu falei pra ele: olha só, eu já pari tantas vezes que isso aí é o mais fácil. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Já tive 3. O que é nascer mais um? Aí ele sempre brinca: não, no dia que eu tiver tempo, eu vou fazer um curso de obstetra. Porque aí tá resolvido o problema. Porque a gente simplesmente vai. A gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo. E E a você nossa. hoje voltou a desenhar, Tice? Voltei. Logo, pouco tempo depois que eu engravidei, eu fui perder o medo de botar o lápis no papel. E eu tinha que voltar também, porque a gente precisando, né? Pode não ser às vezes muita coisa, mas ajuda a gente. É um desenho aqui, outro ali que vai saindo e ajuda a pagar uma consulta, ajuda a pagar um exame, né? Ainda mais agora nesse momento de pandemia que a gente tem muita dificuldade de conseguir essas coisas, né? Difícil marcar exame, é difícil, médico, hospital, essas coisas, tudo vai ficando mais difícil. Mas ajuda. Então, eu voltei a pintar e a gente encontra, né, no meio da rotina, no meio das panelas, a gente encontra o tempo para poder trabalhar e seguir. Mas foi muita felicidade para mim quando eu consegui pintar de novo, quando eu consegui mandar uma mensagem para as minhas amigas e dizer assim, eu tô grávida, depois de semanas sem mandar uma mensagem. E eu tava assim, eu espero que elas não, sabe, não se chateiem comigo, porque eu tava naquele momento e a minha amiga tava grávida e eu nunca queria dizer, eu não ia dizer isso pra ela, chegar a dizer pra ela que me incomodava ela estar grávida, porque é um absurdo uma pessoa se sentir assim, mas eu me sentia. Eu ficava me sentindo péssima de ver ela com aquela barriga linda e graças a Deus hoje o neném dela já nasceu e eu posso cheirar a cabecinha dele, né? Pegar no colo, porque eu já estou me sentindo uma pessoa normal e não aquele fantasma que eu tava. Mas teve que ser na garra, né? O que me salvou foi a oração, foi muita oração, principalmente para Santa Giana, que foi a santa que eu escolhi o nome, né, para batizar o bebê. E a rotina, a vida, as crianças, eu já ter eles aqui, eles me ocupando, eles me chamando, eles precisando de mim. Isso fez com que a nossa vida fosse em frente, eu seguisse em frente e conseguisse sair daquele lugar ruim e engravidar, né, e ter uma nova gravidez saudável que O veio, pessoal tá né? perguntando o nome da bebê. Tá todo mundo curioso, querendo saber o nome. O nome da minha bebê é Adelaide. É o nome de uma santa muito, muito elegante, né? É a santa padroeira das princesas. E era o nome da Nossa, minha avó paterna também. É um nome diferente. As pessoas, eu tenho mania de nome diferente, né? As pessoas acham estranho. Eu gosto de nome diferente. Mas
a gente não sabia muito bem o que a gente jurava que era menino, né? Então, foi uma surpresa. Eu jurava que era menino. Tá fazendo aquelas continhas malucas que a gente faz? Não, Aham. menino. Dessa vez é o Samuel. Dessa vez é Samuel. Meu filho, né, o Matias. Não, vou ter um irmãozinho. Aí, mas não foi dessa vez. A gente veio engrossar o time das meninas e a Adelaide. Aí quando a gente descobriu que era menina, aí eu ia agora. Agora não tem nem nome. Vamos ter que escolher um nome aí. Aí a gente já tinha alguns assim, eu me lembro do nome da minha avó. Foi uma coisa que a gente já queria. A gente acabou por escolher a Adelaide. E ela tá bem, tá crescendo bem. Quem puder, né, ore pela gente, continue orando pela gestação, pra gente poder chegar, né, no final, ter um bom parto. Hoje até eu peço a Deus, assim, desde o parto da Celeste. Eu nunca botei expectativa em parto. Ia ser demorado, ia ser difícil. Eu sempre pedi a Deus para me dar forças para aguentar o parto. Porque se eu tiver que sofrer, é pelo meu bebê. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer e vou entregar. Eu entrego com muita alegria a dor dos meus partos. Foi uma coisa que eu sempre consegui fazer, mesmo antes de ter me convertido. Era uma coisa que eu conseguia fazer. E Deus foi muito bom comigo e atendeu o pedido do meu marido, né? Meu marido, quando a gente estava crismando, ele pediu a Deus, Deus, que a minha esposa não sofra nesse parto. Eu só não quero ver ela sofrendo. E eu não sofri absolutamente nada nesse parto. Eu não sofri absolutamente nada. Foi uma dor tão rápida, tão intensa, que eu mal me lembro do que aconteceu quando a Celeste nasceu. Então, hoje eu penso assim, que não importa como a Adelaide vai vir. Que ela venha, né? Que ela chegue e eu vou sofrer o que tiver que sofrer. Hoje eu até tenho um motivo a mais para entregar, porque muita coisa fez sentido para mim depois que eu tive a perda. Eu ficava me perguntando, né, por que que Deus me, me deu tudo isso, me fez passar por isso. E era para eu entender a brevidade da vida. A vida da gente, ela é como a chama de uma vela, que a gente pode soprar e a qualquer momento, né, e apagar. E eu ficava, né, com meio, assim, por quê? Eu ficava assim, tentando entender o sentido. Deus, me deixa entender por que eu perdi esse bebê. E eu entendi porque, de repente, no meio dessa pandemia, eu perdi a minha mãe. De um jeito que a gente não esperava. Simplesmente um dia meu pai me ligou e falou, eu levei sua mãe para o hospital e ela acabou de ter 3 paradas cardíacas. Aí eu falei, pai, mas como assim? Aí ele, peraí que ela tá tendo mais uma. E desligou. E me ligou 5 minutos depois. A minha irmã falando, minha mãe faleceu. Eu, como que a minha mãe faleceu? Minha mãe tava só com uma dor de estômago ontem. Eu falei com ela ontem. Se eu virasse meu Instagram pra cima, eu via as curtidas dela nas coisas, sabe? Ela, Thaísa curtiu. E ela simplesmente foi embora. Minha mãe era uma pessoa que fazia tudo. Minha mãe trabalhava, minha mãe fazia artesanato, minha mãe costurava, ela estava fazendo um vestido para o aniversário da Ramona, de 7 anos. Ela estava fazendo mantinha para Adelaide. Ela estava fazendo um monte de atividade da escola, dando aula online. E eu fiquei assim, como? Aí eu entendi. Aí eu entendi que tudo aquilo começou a fazer sentido. Eu precisava estar endurecida para poder passar por essa perda da minha mãe, assim. Porque eu, foi um baque muito grande e eu precisava ter força para seguir. Porque a gente já vive sem, assim, mesmo vivendo longe, a minha mãe era uma pessoa muito presente na minha vida. Ela era igual aquele grilinho, sabe? Que é a consciência. Minha mãe sempre falava na vida, às vezes
Deus me perdoa, mas eu reclamava, nossa, mamãe, ela sempre acha defeito nas minhas coisas. Por que que mamãe não pode me dar, né? Me dar um crédito? Mas é porque minha mãe, ela sempre estava tentando fazer um melhorar. Aí eu falei, eu perdi o meu brilho falante, né? Eu perdi a pessoa que sempre dizia pra mim, era uma referência, que me dava um choque quando eu achava que eu estava indo muito bem, né? Aí eu fui. E a gente tem 3 meses, né, que ela faleceu. E eu consegui passar por isso. Consegui passar por isso e consegui. Eu até me surpreendi da força que eu tive de perder minha mãe tão de repente. Foi uma coisa assim, às vezes eu fico pensando, eu acho que as pessoas me pensam que eu sou insensível, porque eu falo da minha mãe com tanta alegria, né, que eu acho que as pessoas vão ficar meio assim, nossa, será que ela não tá sentindo nada? Mas é claro Esse, que esse. Muito linda a sua história, mas o Instagram já quer derrubar a gente já. ai, meu Deus. Olha, a minha história já está contada até agora. Ela é uma história que ainda tem muito para ser contada, porque ainda vai crescer. Ainda tem a Adelaide e a minha filha mais velha. Ela, depois que descobriu que eu tenho uma amiga que está grávida de gêmeos, ela falou que ela também quer irmão gêmeo. Então, eu já estou com a responsabilidade aí para arcar. A gente vai rezar o terço aí, ela vai e bota nas intenções, para que mamãe tenha gêmeos na próxima vez. Mamãe tem Disse, gêmeos. Todo dia tem gêmeos. disse, muito obrigada pela participação. O Instagram vai derrubar a gente. Te agradeço Ah, eu que tenho que muito, muito, agradecer. muito. Me emocionei muito. Obrigada. Boa noite. Eu Tchau. também aqui, ó, fazendo